Certo? A próxima seria essa daqui. Raiz de 6 sobre raiz de 2. Então agora em cima tem um radical. Aí agora é diferente? Não, é a mesma coisa. Então o que é que você vai fazer? Então vamos lá. Raiz de 6 sobre raiz de 2. Igual. Aí vamos abrir aqui a fração, né? As duas frações. Vamos lá. O raiz de 6 que está em cima, beleza, eu não vou mexer. Eu vou começar a trabalhar por baixo. Então, raiz de 2 eu multiplico por outra raiz de 2. Então, raiz de 6 já está lá em cima. E também multiplico em cima por outra raiz de 2. Porque se eu multipliquei o denominador pelo número, eu vou multiplicar também o numerador. Aí igual. Aí vamos aqui. Raiz de 6 vezes raiz de 2. É a multiplicação de dois radicais. Nós aprendemos o quê? Se os índices forem iguais, eu posso multiplicar o que tem dentro. 2 vezes 6 dá 12. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então fica raiz de 12 sobre 2. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se o 12 dá para simplificar. Então como é que eu faço? 12 por 2 dá 6. Tá certo? É isso, professor. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Então, conclusão. Aqui, ó. Então, raiz de 12 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 3. Sobre quem? Sobre 2. Agora vamos aqui, ó. Esse 2 elevado a 2, o expoente dele dá para dividir pelo índice. Então, ele tem raiz. Na realidade, 2 elevado a 2 dá 4. Então, 4 tem raiz. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, sai 2. E o 3 fica dentro. Aí risca esse 2 com esse, aí a resposta é raiz de 3. Ou seja, conclusão. Essa fração é equivalente a raiz de 3. É a mesma resposta. Tá certo? Pronto. E aqui nós podemos até fazer diferente. Né? Eu não fiz porque eu queria mostrar para vocês a racionalização com radicais. Aqui a gente já poderia fazer assim, ó. 6 dividido por 2... aí que dava a raiz de 3. Mas eu não fiz porque eu queria fazer a racionalização, tá certo? Porque não é obrigado sempre vir o numerador que dá para dividir pelo denominador, não, tá certo? Pronto. Aí vamos aqui. Aí eu fiz aqui, tá certo? Eu fiz. Legal? Na realidade, eu botei esse exemplo para você mostrar as duas maneiras, tá certo? Fiz aqui racionalizando, tá certo? Vamos lá, tá aqui a raiz de 2, aí a raiz de 12, aí simplifiquei, já simplifiquei de forma direta, deu raiz de 3. E o último exemplo, tá certo, dessa racionalização é 7 raiz de 5 sobre 6 raiz de 2. Tá certo? Então vamos lá, 7 raiz de 5 sobre 6 raiz de 2. Então como é que você faz? Então, vamos fazer aqui. Então, o que é que você vai fazer? Mexer com quem está embaixo. Quem está em cima não interessa, tá certo? Mexer com quem está embaixo. Então vamos lá. 6 raiz de 2, raiz de 2. Pelo amor de Deus, não vá fazer 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2, não. É o radical limpo e seco. Limpo e seco, quando eu digo, é sem sinal, tá certo? Sem coeficiente, ou seja, o coeficiente sendo 1, é limpo e seco. Então deixa somente ele. Então vamos lá. Aí fica 7... raiz de 5 e raiz de 2. Aí vou repetir novamente. Por que é que eu multiplico o de cima por raiz de 2? Porque antes eu falei, quando você tem uma fração, se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ele não sofre alteração. Então, é por isso que na racionalização você faz isso. Tá certo? Agora vamos lá. Os coeficientes, 7 e 1. 7 vezes 1 dá 7. Raiz de 5 vezes raiz de 2 dá raiz de 10, que os índices são iguais, você multiplica o que tem dentro. 6 vezes 1 dá 6, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Aí agora você faz 7, raiz de 10, 2 vezes 6, 12. Então, conclusão, dá 7 raiz de 10 sobre 12. 10 dá para simplificar? Não dá não. Pode olhar que 10 é 5 vezes 2. Então, 5 elevado a 1
2 elevado a 1, o expoente não dá para dividir pelo índice. Então, não dá para simplificar. 7 e 12. 7 sobre 12 aqui, dá para simplificar? Não. 7 é primo, 12 é composto, não dá. Um primo com composto não dá para simplificar, não. Então, a resposta é 7 raiz de 10 sobre 12. Então, essa fração é equivalente a essa aqui. Tá certo? Então, é difícil a racionalização de radicais? É não. Basta você conhecer, tá certo? Os primórdios da matemática. Tá certo? Você conhecer o que é fração. É por isso que é bom a gente sempre estar estudando esses itens, porque só o que cai no Enem é a matemática do ensino fundamental. Tá certo? Então, tá aqui a resposta. Legal? Agora vamos aqui. Eu vou dar só um exemplo para a questão de quando a raiz é cúbica, tá certo? Porque o raciocínio que eu vou mostrar aqui serve para raiz cúbica, serve para raiz quarta, quinta, sexta, seja lá como for, tá certo? Então eu vou fazer só um exemplo para você entender. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 raiz cúbica de 3, certo? Eu tenho isso aqui. Então vamos preparar aqui. Legal? 2 raiz cúbica de 3. Vamos lá. Então eu quero racionalizar esse radical. Agora, deixa eu dar uma boa notícia aqui para vocês. Geralmente, a maioria das questões que caem no Enem, tá certo? Sempre é envolvendo raiz quadrada, mas é necessário nós sabermos de tudo. Tá certo? Então vamos lá. Então como é que você vai fazer? Vamos aqui. Então, raiz cúbica de 3 em cima o 2. Então isso aqui é igual. Vamos lá. Eu tenho que encontrar o fator racionalizante. Certo? Agora vamos aqui. Quem é o fator racionalizante? É um radical que, quando multiplicado pelo radical que aí está, tá certo? Tire o número fora da raiz. Agora vamos lá. Se eu falar para você que raiz cúbica de 3 seria o fator racionalizante, eu estaria mentindo para vocês, porque não é. Tá certo? Por quê? Porque quando eu multiplicar raiz cúbica de 3 por raiz cúbica de 3, vai dar raiz cúbica de 9. E a raiz cúbica de 9, tá certo? Não é exata. 9 não tem raiz cúbica exata. Tem raiz quadrada, que é 3, mas a raiz exata não. E aí, como é que eu vou fazer? Vamos lá, aí eu vou dar o exemplo, tá certo? Aí você vai pegar esse exemplo e usar, se fosse uma raiz 4, fosse uma raiz quinta, seja lá o que for. Vamos lá. O fator racionalizante seria a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Tá certo? Por quê? Aí eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 3 elevado a 2. Certo? Aqui fosse 3 elevado a 2. O fator racionalizante seria a raiz cúbica de 3 elevado a 1. Então vamos lá. Agora, por que o fator racionalizante é raiz cúbica de 3 elevado a 2? Quando eu multiplicar esse radical por esse aqui, aí você vai entender agora. Vamos lá. Raiz cúbica. Raiz de 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 2. Aí fica 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Quando nós estudamos radicais, nós aprendemos, nós podemos fazer isso. Então vamos lá. Aí vem multiplicação de potências mesma base, conserva a base, somos expoente. Então 1 mais 2 dá 3. Então fica 3 elevado a 3. Aí você pode prestar atenção que o expoente do 3 dá para dividir pelo índice. Aí como dá para dividir, aí 3 dividido por 3, aí o 3 vai sair fora da raiz. Então, conclusão. O fator racionalizante é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora deixa eu dar uma dica aqui para toda a vida você lembrar. Qual seria a dica? Simplesmente você faz isso para descobrir o fator racionalizante, tá certo? Raiz de 3. O índice aqui é 3, o expoente do 3 é 1. 3 menos 1, 2. Então o fator racionalizante é raiz cúbica de 3 elevado a 2. Tá certo? Vamos supor que o expoente aqui fosse 4. Aliás, o expoente sempre vai ser menor do que o índice aqui, né? Vamos supor que o expoente aqui fosse 2. 3 menos 2, 1. Então seria raiz cúbica de 3 elevado a 1. Aí agora eu vou escrever a raiz aqui em cima, olha. Raiz cúbica de 3 elevado a 2.
Aí, continuando aqui, ó, vai ficar 2 raiz cúbica, 3 elevado a 2 dá 9. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 2 dá raiz cúbica de 3 elevado a 3. Risca esse 3 com esse. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 9 sobre 3. Pronto, só isso. Legal? Pronto. Então, seria essa maneira de racionalizar radicais quando o índice é 3, é 4, é 5, é 6, é só seguir esse raciocínio. Certo? Aí, na maioria dos livros, geralmente eles mostram mais com raiz quadrada, tá certo? Legal? Dificilmente você vê uma coleção mostrando isso aqui, né? As coleções mais novas não mostram com índice diferente de 2, não. Sempre só com raiz quadrada. Certo?